Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma técnica que ajuda a reduzir a ansiedade. O nome dessa técnica é Acalme-se. E eu vou passar para você o passo a passo dessa técnica e aprofundar um pouco mais para te ajudar a reduzir a ansiedade. Então, assista o vídeo até o final, você pode acelerar. Então, assista o vídeo até o final para que você tenha esse conhecimento do quanto essa técnica pode te ajudar no dia a dia. Vamos lá? Então, a técnica Acalme-se, ela pega as iniciais do Acalme-se. Então, a primeira é o A. O que o A ele tem a nos dizer? O A é aceite a sua ansiedade. Quando nós pensamos em aceitar a ansiedade, não quer dizer que eu concorde com ela, mas entender que a ansiedade faz parte da vida de todo ser humano. Só que tem fases da vida que essa ansiedade ela acaba me prejudicando. Por quê? Ela me prejudica quando ela está alterada, quando ela está disfuncional. Então, aceitar a ansiedade, aceitar que nós temos sensações no nosso corpo, que nós sentimos emoções, né? Substituir a raiva, o medo pela aceitação, porque isso faz parte da nossa vida. Então, o impacto que nós temos com relação a uma emoção de raiva, de ansiedade, nós não temos como controlar porque é algo fisiológico, né? É liberado, o nosso cérebro ele libera na nossa corrente sanguínea e a gente se sente dessa forma. Por isso que pessoas em crise de ansiedade, elas sentem um cansaço extremo. Por quê? Porque foi liberado na corrente sanguínea essas substâncias que, no caso, nos prejudicam. Então, por isso, é entender que as emoções, elas têm um papel fundamental na nossa vida. Então, nós não temos controle sobre isso, mas nós temos o controle do quê? Do que eu vou fazer com o meu comportamento. Isso eu tenho poder de escolha e de decidir o que eu vou fazer com o meu comportamento. Então, substituir a raiva e o medo por aceitação. E daí sim, aos pouquinhos, nós vamos aprender a trabalhar com essa ansiedade. Então, por exemplo, o que eu posso fazer para mudar? Eu tenho ansiedade, mas o que eu posso fazer para modificar isso? Tá vendo que isso é aceitar e ok, e agora o próximo passo? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para reduzir essa ansiedade disfuncional? Então, eu posso utilizar técnicas de respiração, olha as alternativas, né? Buscar técnicas de relaxamento, que mais? A mudança de pensamentos, porque quando a pessoa está com ansiedade elevada, a maioria das vezes as pessoas têm pensamentos negativos, o excesso de pensamentos negativos. Então, provavelmente eu não tenho como parar de pensar, mas eu posso fazer trocas de pensamento, de pensamentos negativos para pensamentos mais positivos, trazendo sempre para minha realidade, tá certo? Então, por isso, aceitar a ansiedade. Quando eu começo a aceitar, eu paro de resistir e de brigar contra. Eu não quero aquela ansiedade. Ok, eu não quero. Eu aceito que eu tenho e vou buscar alternativas para superar essa ansiedade. Então, eu vou buscar relaxamento, técnicas de respiração, mudança de pensamento, ou seja, buscar outras alternativas para melhorar essa situação. O próximo passo é o quê? É o C, de contemple. Contemple tudo que está à sua volta. Por quê? Quando você contempla, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, normalmente as pessoas elas estão focadas demais no que elas estão sentindo, porque realmente é desconfortável. Uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, a pessoa ela fica se sentindo muito mal, porque os sintomas são muito intensos, são fortes, por isso que a pessoa acha que é verdade os pensamentos negativos que vêm por conta dos sintomas físicos. Então, contemplar ajuda você a olhar o ambiente, ou seja, tirar o foco interno e colocar no externo. Ou seja detalhista com relação ao ambiente externo, para conseguir se afastar um pouco mais desses sintomas que você está percebendo, porque a pessoa com ansiedade elevada e numa crise, ela fica um radar, ela fica hipervigilante a todos os sintomas, a tudo que ela está sentindo. Por isso, contemplar o que está ao seu redor, olhar detalhes para você desviar a atenção com relação aos sintomas. Quanto mais você desvia a atenção com relação aos sintomas, mais rápido esses sintomas eles diminuem, eles vão passando, tá certo? Tá vendo que nós não temos controle do impacto que isso gera no meu corpo, mas eu tenho condições de buscar alternativas para o que fazer nesse período, tá vendo? Que eu tenho autonomia para isso, eu tenho poder de escolha.
Por isso que a técnica Calm-se, ela ajuda bastante quando nós refletimos sobre a proposta dela. Então, o haja do Acalme-se é o quê? Haja com ansiedade. Mesmo ansioso, eu tenho que treinar o meu cérebro que mesmo ansioso, ele vai sobreviver a isso. Porque nós herdamos o medo. A ansiedade veio dos nossos ancestrais. Agora que nós temos que aprender ao que? A trabalhar esse medo, a trabalhar essa ansiedade, o que é perigoso. Lembra que a ansiedade, ela é o alarme do nosso corpo? Então, nesse sentido, que nós vamos ter que agir com essa ansiedade, observar primeiro, aprender a se acalmar, olhar para você mesmo e falar, eu tô em segurança? O ambiente onde eu estou, olha o ambiente onde você tá, não, tá tudo em segurança, tá tudo certo, tá internamente. Às vezes eu tava com um pensamento negativo e foi um gatilho para disparar que tinha algum perigo. Lembre que o perigo ele pode ser físico ou psicológico, talvez foi alguma coisa psicológica que eu não percebi. Nem sempre vai ser a nível consciente, né? Então, por isso que é importante nós entendermos que é o que? Agir com a ansiedade. Continuar realizando a tarefa, mesmo com ansiedade. Eu não preciso parar. Eu posso reduzir o ritmo, isso eu posso fazer. Mas perceber que eu consigo. Porque se eu fugir, automaticamente a ansiedade diminui na hora. Só que a longo prazo não é uma estratégia bacana, por quê? Porque ela vai fazer você condicionar. Quando você vê, você vai querer sempre fugir das situações que te causam ansiedade. Então você acaba não enfrentando, não superando e não percebendo que você consegue sim superar a ansiedade, que mesmo ansioso você consegue realizar a tarefa. Então te tira a autonomia. Por isso que é importante refletir com relação ao quê? Mesmo ansioso, eu estou realizando uma atividade, veio a ansiedade, mesmo ansioso, eu diminuo o ritmo, eu diminuo a intensidade, mas eu continuo exercitando aquela atividade que eu estava fazendo, para mostrar para mim mesmo que eu consigo realizar. Terminou a tarefa, a execução da tarefa, observa, nossa, gratifique você, por quê? Porque foi mérito seu, você conseguiu concluir a tarefa, ou seja, não é tão perigoso quanto a minha mente dizia para mim mesmo que era perigoso. Tá vendo que quando você vai até o fim da atividade e você olha a atividade como um todo, isso te gera a segurança de que nem tudo que nós pensamos de ruim acontece e que mesmo ansioso eu posso continuar realizando a tarefa, tá certo? Não fugir da ansiedade, né? Porque quanto mais nós fugimos, mais ela aumenta. Porque nós não tratamos a ansiedade quando nós fugimos. Então, aí a gente acaba mantendo o ciclo da ansiedade cada vez pior, né? Então, por isso que é importante nós entendermos essa parte. O L é de liberar o ar dos pulmões. Aí nós vamos refletir. Olha que interessante. Liberar o ar dos pulmões quer dizer o quê? Respire devagar, respire lentamente. Puxa o ar pelo nariz, conte até 3, segura uns instantes, pode contar até 3 também e solta pela boca. Por quê? Vai te trazer um ritmo mais calmo para a tua respiração. A pessoa ansiosa, ela respira curto e muito rápido, muito intenso. Isso aumenta os sintomas físicos que a pessoa está sentindo. E daí nós vamos entender que a respiração ela é fundamental, tanto para iniciar uma crise, que a pessoa não percebe que às vezes ela está respirando rápido demais. Isso também pode causar dor no peito, por ser rápido e curta essa respiração. E também outros sintomas como tremor, formigamento, que a pessoa começa a sentir por conta da respiração. Então é importante a gente refletir sobre isso. O quanto que relaxamento, respiração nos ajudam a lidar melhor com a ansiedade, ou seja, vai fazer reduzir a minha ansiedade quando eu começo a aplicar no meu dia a dia técnicas de respiração e técnicas de relaxamento. Mas eu só vou aplicar se eu aceitar que a ansiedade está elevada na minha vida. Só se eu entender que eu não quero mais essas crises, elas estão me fazendo mal e eu me coloco como prioridade para executar isso. Por isso que eu vou deixar na descrição do vídeo, tem uma playlist que é de relaxamento. Começa com 5 minutos, esses 5 minutos já vai te ajudar a começar a se desarmar da ansiedade, vai começar a soltar, porque um dos sintomas da ansiedade é a pessoa ter dificuldade realmente em relaxar.
Então, começando com 5 minutos, você vai treinando o seu corpo, você vai desarmando que é possível sim você relaxar e automaticamente reduzir a ansiedade. O próximo passo é mantenha os passos anteriores. O que isso significa? Quando a gente pensa em manter os passos anteriores, que é o quê? O A de aceitar a ansiedade, o C de contemplar, o A de agir, o L de liberar o ar dos pulmões, mas o M de manter os passos anteriores, ou seja, treino e repetição. O quanto que o treino e repetição nos ajuda no dia a dia para reduzir a ansiedade. Então, quando eu entendo que eu vou ter que trazer para minha rotina técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, aceitar a ansiedade, tirar o foco do sintoma físico, colocar no ambiente externo, eu vou mantendo isso e vou começando a quê? A não ter a probabilidade de não ter as crises mais. Por quê? Porque eu estou fazendo os passos anteriores, é treino e repetição. Então, manter isso porque você continua ativo, que mesmo ansioso você vai continuar. Tá vendo que ela não vira um limitador na sua vida, a ansiedade? Mas por quê? Porque você trouxe para a tua rotina. Você aprendeu a tirar o foco das sensações que são ruins, mas são desagradáveis, mas não são perigosas. Então, é importante nós refletirmos o quanto que o treino e repetição ele é fundamental. Então não é porque hoje eu tô ansiosa, eu faço essa semana só. Não, é treino e repetição. Eu vou fazendo isso para quê? Para condicionar ao que é ficar relaxado. Eu tirar as tensões do meu corpo. Examinar, que seria a outra parte, é o que? O E, do acalme-se, né? O E de quê? De examine seus pensamentos. Observe que na ansiedade a pessoa tem normalmente pensamentos catastróficos, extremamente negativos, que eu não consigo, eu não dou conta, demais para mim. Quando eu entendo que isso é típico da ansiedade elevada, eu já começo a ver que eu tenho que questionar esses pensamentos. Quais são as evidências que esses pensamentos são reais? Baseado em quê? Observa esses pensamentos. Será que tudo que você pensou de ruim aconteceu? Às vezes acontece a nível de pensamento e nós tratamos isso como certeza, como fato consumado. E não necessariamente. Traga para a realidade, para a sua realidade, para o aqui e agora, para que você perceba se realmente acontece. Se não acontece, vamos fazer troca de pensamento, questionar esses pensamentos, troca um pensamento ruim por um bom, isso te ajuda. Mas essa técnica de fazer troca de pensamento só vai ser boa, só vai dar resultado se ela for tão boa quanto o pensamento é tão ruim. Então, tem que ser estratégico na hora de fazer essa troca de pensamento, porque senão não funciona. E o último passo é o quê? Sorria. Você conseguiu fazer todos os passos, ou seja, você vem trabalhando para quê? Para que essa ansiedade diminua. Mas tá vendo que é treino e repetição? Valorizar o seu trabalho, valorizar que você tá tirando tempo para você. Isso ajuda muito a reduzir a ansiedade. Por quê? Porque eu me coloco como prioridade. Eu começo a ouvir realmente a minha vontade, o que eu sinto. Porque normalmente na ansiedade a pessoa escuta muito o outro, por isso a dependência emocional, ela acaba se apegando demais ao outro, confiando demais e esquece da autoconfiança que ela tem que ter em si mesma. Por isso que é importante você valorizar todos os avanços, mesmo pequenos, que você venha tendo. Por isso, treino e repetição. Realizar essas atividades vão te ajudar a reduzir a ansiedade. E espere o futuro com aceitação, esperar o futuro com coisas boas. Uma outra questão da ansiedade é o quê? Eu ficar sempre esperando que algo ruim venha acontecer. E não precisa ser assim. A gente pode aprender a buscar ter bons pensamentos relacionados ao futuro, porque entra também as questões de merecimento, né? Será que eu mereço? Então, essas crenças limitantes acabam nos atrapalhando para reduzir a ansiedade. Então, por isso, refletir com relação ao futuro. Sempre o melhor está por vir, porque assim a gente se abre o nosso olhar para as coisas boas e para as oportunidades na nossa vida. Fez sentido para você? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. E utilize a técnica Acalme-se que você vai ver que vai ajudar muito a reduzir a sua ansiedade.